Deuteronômio, capítulo 1. Faremos a leitura dos versos 9 a 18. A palavra de Deus diz assim: Nesse mesmo tempo eu vos disse: eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado. E eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe, como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Então me respondestes e dissestes: é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo. Ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Amém. Quais são as principais dificuldades para a plantação de igreja no Brasil, no mundo, mas de modo especial? Quais são as maiores dificuldades para a plantação da igreja presbiteriana aqui no Rio Grande do Sul? A gente precisa consultar um pouco a história. O presbiterianismo começou aqui bem próximo dos primeiros missionários. Quando o missionário holandês, mas vindo dos Estados Unidos, Van Noorden, começou a distribuir Bíblias e trabalhava como colportor na cidade de Rio Grande. E ali começou a juntar pessoas, alguns se converteram, e durante um período de 10 anos ele conseguiu evangelizar, pessoas se converteram e foi organizada a primeira igreja presbiteriana do estado do Rio Grande do Sul, com 10 anos de trabalho. Isso está nos principais livros de história da nossa igreja. Mas o que é interessante que é triste, é que Van Noorden estava já mais velho, sua esposa também, não estavam se adaptando ao clima, ao frio, e tiveram que ir embora. E nessa troca de pastor, trouxeram um outro vivente, Menezes, que assumiu o campo. O Menezes não gostou do Rio Grande do Sul, e era longe demais da terra dele, porque a igreja que estava enviando para cá naquela época era o Rio de Janeiro ainda. Não havia essa ponte aérea que a gente compra passagem barato, tinha que vir de navio. Então era uma viagem longa. E ele então disse para o presbitério numa reunião: irmãos, o trabalho lá não tem muito futuro não. O terreno é arenoso, tempo difícil, e eu não estou disposto a continuar lá não. Eu sei que o presbitério, por causa desse relato desse homem na reunião do presbitério, então o presbitério decidiu: não vamos continuar lá com a igreja em Rio Grande. E aí vem a pergunta: o que nós vamos fazer com esses membros que tem? Tinha mais de 30 crentes convertidos já, e outros que não eram membros, mas que faziam parte. O que nós vamos fazer com eles? Vamos apresentar a igreja evangélica mais próxima que tem, mas veja, isso aqui é século XIX que eu estou falando. Vamos apresentar para quem? A única igreja que tinha lá era a igreja anglicana. Se você vai em Rio Grande e conhece, você vai ver que a igreja anglicana está lá no centro da praça. Era para ser presbiteriana ali. Mas nós pedimos então, na ocasião, nós não vamos continuar, temos uma igreja que tem tantos membros aqui, então eles foram acolhidos na igreja anglicana e assim prosseguiram. E a tentativa de evangelizar o Rio Grande do Sul morreu por causa de um líder que assessorou mal. Porque como é que alguém desiste de um trabalho?
Podia ter 4 pessoas só. Nunca a gente abandona um fiel. Mas assim foi feito. Começou o século XX, era aí dos 1920 mais ou menos, quando então alguns presbiterianos já do centro do país desceram para o Rio Grande do Sul, em Pelotas. Tem que começar, vamos evangelizar aqui? E começaram muito faceiro, como diz o gaúcho, estava todo mundo animado. E logo eles pediram, precisamos de alguém para apoiar o trabalho aqui. E mandaram um seminarista, não era nem formado, tira ele do seminário, porque lá estão precisando de obreiro. A carência era tão grande de obreiro, tira ele assim mesmo, depois ele conclui os estudos, nós estamos precisando de alguém lá. E mandaram o estudante de teologia para lá. E o trabalho estava avançando. Um dos maiores luminares dos pregadores da IPB, Álvaro Reis, é uma espécie de Augusto Nicodemos ou Hernandes Dias Lopes da nossa época, mas sem mídia. Mas o povo parava para ouvir, entre outros, Álvaro Reis. Saiu da igreja do Rio de Janeiro e foi a Rio Grande fazer uma conferência evangelística de uma semana. 14 ou 16 pessoas se converteram e ficaram firmes. O trabalho está prosperando. Precisamos de mais. Estavam pensando em comprar um prédio, vamos fazer isso, organizar. Meus irmãos, essa alegria dura 3 anos. 3 anos o trabalho em Pelotas. E os líderes locais começaram a brigar com os obreiros. Isso também está nas histórias da nossa igreja. Os líderes começaram a se bater e no final das contas, e no final o trabalho morreu. De novo. Eles estão vendo a importância de ter gente séria à frente da igreja? 2 vezes. Um por mau assessoramento, outro falta de maturidade, acabaram brigando. E o trabalho finalizou. O trabalho realmente só pegou aqui quando o reverendo Antônio Elias veio a Porto Alegre, depois que o presbiterianismo já estava espalhado, praticamente no Brasil todo, alguém disse, vamos para o Rio Grande do Sul também. Por que eu estou trazendo essa história aqui de introdução? Para dizer que tudo sobe ou desce em função da liderança. Foi um homem firme, Antônio Elias, mas teve um outro que disse, numa reunião do Supremo Concílio, nós estamos presentes em todos os estados brasileiros, menos do Rio Grande do Sul, precisamos ir para lá. Esse líder que se levantou, que se posicionou, fez com que uma decisão acontecesse e começou a vir para o Rio Grande do Sul. Aí nasceu a primeira igreja de Porto Alegre, as demais igrejas, e graças a Deus o trabalho tem avançado no Rio Grande do Sul, mas assim, com uma espécie de atraso de quase 100 anos. Nós precisamos, irmãos, de liderança, mas não qualquer liderança. E a liderança, uma boa liderança, é um sinal de graça de Deus. A ausência de liderança ou maus líderes é sinal de maldição. Por isso eu quero falar hoje especialmente nessa reunião onde nós temos vários líderes aqui presentes de igreja. Nunca vi tanto pastor por metro quadrado. Se caísse uma bomba aqui, o presbiterianismo acabava na região. A quantidade de presbíteros tem aqui também, de evangelistas, de estudantes de teologia. Então, a gente louva a Deus por ter todos vocês aqui. E uma data, ocasião especial em que nós vamos ordenar 4 líderes para essa igreja. Tem instruções específicas para nós. Esse é o momento da gente pensar na seriedade desse tema. E eu escolhi então para refletir com vocês esse texto de Deuteronômio, porque nós temos aqui a fala de um grande líder, que foi Moisés. Moisés é considerado na Bíblia o homem mais manso da terra. Deus se revelou a Moisés de uma forma que a nenhum outro de sua época foi igual. Ele subia à presença de Deus, todo mundo ficava lá embaixo, quando Moisés descia, seu rosto brilhava. O Senhor, através de uma teofania, aparecia para ele, conversava com ele e mostrou para ele. 40 dias passou lá, recebendo instruções do Senhor. Quando desceu, vendo o pecado do povo, quebrou as tábuas, subiu de novo. 40 dias na presença de Deus. Quem era semelhante a Moisés? E esse homem, ele escreve esse livro, é o último livro dele. Se você observar nos versos iniciais, especialmente o verso 3, diz quando é que ele escreveu isso aqui, foi exatamente no primeiro dia do mês 11 do 40º ano. Então Moisés está lá com 120 anos já. Está velhinho, prestes a partir para a glória, porque ele não vai entrar na terra prometida. Mas
ele faz então aqui, o que nós temos em Deuteronômio, é um sermão, é um apelo, exatamente para que os israelitas, ao entrar na terra prometida, não fizessem as coisas de qualquer jeito. Ele está extremamente preocupado com isso, então aqui ele traz instruções preciosas. Versículo 8 diz: essa aqui é a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais. Todas as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, agora chegam aqui para essa nação, que não é mais uma família, numerosa como as estrelas do céu, que Deus falou para Abraão. Eles são esse povo todo, só que a fase agora é: tirei vocês do Egito, Moisés tirou o povo do Egito, e agora quem vai levar para lá vai ser Josué, que vai assentar esse povo lá. Moisés vai morrer depois de todas essas mensagens, o Senhor mesmo vai enterrá-lo, e ninguém sabe onde é que foi que isso aconteceu. O Senhor que o sepultou. E Josué então assume o desafio de substituir o homem mais manso da terra, cujo título era Moisés, meu servo. Quando Deus falava sobre quem era Moisés, o título era só esse: meu servo. Ele escreve para Josué no capítulo 1, diz: Moisés, meu servo, é morto. Então, Josué, agora você vai assim, assim, assim. Que título, né? Para Moisés: servo. Servo de Deus. Exemplo de líder. E aqui nós temos, nesse resumo que nós lemos, versos 9 a 18, algumas situações que ele teve que lidar. Imagina, ele é líder de uma nação de mais de 1 milhão de pessoas. Tinha mais de 600 mil homens para a guerra, fora mulheres e crianças. E ele vai conduzir esse povo durante 40 anos no deserto. Então agora chegou o momento, já passou os 40 anos. Ele vai morrer. Então ele faz esse livro é um sermão do coração apaixonado por Deus, um coração de alguém que ama a Deus e que quer ver o povo obedecendo a Deus. E aqui ele fala de assuntos que dizem respeito à liderança. Esse assunto de hoje aqui, que está aqui em Deuteronômio 1, ele também aparece em Êxodo 18, farei menção disso. E também em Números 11, há uma equivalência, pelo menos esses 3 textos aqui, falando sobre o peso que ele sentia pelo trabalho, mas a ordem era bem clara, a ordem está lá no versículo 8. Esta aí é a terra, agora entrem nessa terra, possuam a terra que Deus deu para vocês. Então, como é que Josué cumpriria isso? Guerreando, depois distribuindo a terra. Já nos dias de Davi, vai consolidar o reino. Mas a conquista da terra prometida aponta para uma outra. Essa é a mensagem mais fácil de apontar para Cristo e para a glória dos céus, é exatamente a história de Canaã, porque todo mundo canta: caminhando eu vou para Canaã. Então, a terra prometida, novos céus e nova terra, a nova Canaã, eles vão entrar na terra prometida, mas ainda não receberam descanso. Hebreus 4 diz que ainda resta um repouso para o povo de Deus. No Novo Testamento, então, nós não precisamos conquistar uma terra específica, mas a ordem é: ide por todo o mundo. A mensagem para nós é: pregue o evangelho, façam discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando se consumar, então estaremos na nova Canaã. Mas enquanto estamos nesse período agora, Hebreus 4:11 diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então a pergunta que a gente faz é: como é que a liderança da igreja pode cumprir a ordem divina? Não é de conquistar uma terra, mas é de avançar, fazendo a obra de Deus, levando o evangelho de Deus, plantando igrejas, e automaticamente botando líderes, ordenando pastores, presbíteros, e deixou aqui num lugar, vai para outro. A gente vê isso no Novo Testamento, Paulo passando, promovendo a eleição de presbíteros, ensinando aos pastores: ordene os pastores, presbíteros, conforme eu te prescrevi. E aí vem as várias instruções bíblicas do Novo Testamento. Como é que nós podemos encarar a missão dada por Deus aos seus líderes servos? Esse texto aqui nos dá boas dicas. O texto tem uma estrutura simples, que eu vou segui-la. Os versos 9 a 12 nos apresentam um diagnóstico de crise, peso. Moisés vai dizer da sua incapacidade de enfrentar um desafio tão colossal. Depois, os versos 13 a 15, nós temos aqui uma tomada de decisão séria de Moisés. Ele faz seleção de apoiadores,
que aqui foram chamados pelo tradutor de auxiliares, né? Nomeação de auxiliares. São pessoas credenciadas para trabalhar junto com ele. E a terceira parte, os versos 16 a 18, ele nos fala como a gente pode proceder, julgar, governar a igreja de Deus, o povo de Deus, como é que a gente deve proceder. Então eu quero falar com vocês, baseado nesse texto, como enfrentar a obra que o Senhor coloca diante de nós. Gustavo, Deus botou uma obra diante de você, como é que você vai encarar isso? Petró, novo pastor, como é que você vai encarar agora esse desafio? Sou pastor da igreja de Cristo. Já pensou, Marcos? Agora eu sou pastor dessa igreja, como é que eu vou encarar esse desafio? Vou começar, daqui a 6 meses eu desisto, prossigo até o fim. Como que eu vou proceder, Everton? Reverendo Everton, daqui a pouco. Como é que você vai encarar essa missão? E os demais pastores, presbíteros que aqui estão, como é que vocês têm encarado a obra de Deus? Que Deus coloque isso para nós. Nós não estamos aqui para viver, trabalhar, construir família, simplesmente. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Nós estamos aqui para levar o Evangelho de Cristo. Essa é a fase que a gente está. Não é para guerrear, para conquistar um terreno. Isso aí já aconteceu. Nossa época agora é expandir a igreja do Senhor, pregando o Evangelho do Senhor Jesus. E como nós podemos fazer isso? A primeira parte do texto nos dá a primeira lição. Enfrentamos a obra do Senhor, que o Senhor coloca diante de nós, tendo consciência da grandeza da missão. Você tem consciência da grandeza da missão que Deus coloca diante de nós? Olha o que Moisés diz. Nesse tempo eu disse, eu sozinho não posso. Eu não posso levar vocês. Deus prometeu coisas maravilhosas, mas como eu vou suportar o vosso peso? Como eu vou suportar a sua carga? Como é que eu vou aguentar a vossa contenda? É interessante que dos versos 9 a 12, se você observar o início do verso 9 e o fim do 12, que é essa perícope, nós temos aqui ele falando de peso. Eu não posso aguentar com vocês. Como é que eu vou levar vocês? E finaliza questionando mesmo, como é que eu vou suportar o peso de vocês, a carga de vocês, a contenda de vocês? Então parece que Moisés está meio pesado, mas não é não. Embora essas duas coisas estejam aqui nesse... Olha o centro da mensagem, os versos 10 e 11. É exatamente ele maravilhado com o que Deus está fazendo. Nós não podemos jamais olhar para a obra de Deus vendo só o que tem de ruim. Moisés disse, é pesado. Como é que eu vou aguentar isso? Mas aguentar o quê? Fazer o quê? O Senhor vos tem multiplicado. E eis que hoje vocês são uma multidão igual às estrelas dos céus. Que Deus abençoe para vocês serem 1000 vezes mais ainda do que isso. Então, vocês estão vendo, no meio da apresentação da crise, Moisés está mostrando ali a sua alegria de Deus cumprir as suas promessas. E ele diz, e que o Senhor vos abençoe como vos prometeu. Então, observe, nessa primeira parte, Moisés tem consciência da grande obra. Deus prometeu para Abraão, você vai ser pai de uma numerosa nação. Abraão só tem um filho. Agora Isaac você vai ver como as estrelas do céu. E aí ele teve gêmeos, a mulher dele teve gêmeos, mas só 2. Aí Jacó já fez um pouquinho mais, Jacó teve 12 filhos, homens. Então o negócio, mas ainda é pouco. Final de Gênesis são 70 pessoas. Passa cerca de 400 anos e aquelas 70 pessoas agora é mais de 1 milhão de pessoas. 600 mil homens para poder agora entrar na terra prometida. E é exatamente observando essa grandiosidade, mas para eles parou ali. Se a gente pega isso, hoje o evangelho não está restrito ali ao território de Israel. O evangelho já se esparramou pelos 4 cantos do mundo. E a gente tem que olhar para a beleza da igreja de Cristo, olhar para a beleza de Cristo, que vai fazendo coisas que a gente... Como é que tem uma igreja num terreno perseguido? Eu estava vendo as estatísticas da Portas Abertas, mais de 365 milhões de cristãos hoje estão sob perseguição severa no mundo. Existem países que não têm nenhum tipo de liberdade, mas o evangelho está lá e tem gente lá servindo. Às vezes os líderes são mortos e assassinados e a igreja não morre. Deus faz nascer outro, aparece outro. E às vezes, como é que eu vou liderar a igreja? Eu sou tão novo na fé, mas não tem outro. E vão seguindo. Quem é que faz essa obra, irmão? Isso aqui não é uma coisa que algum de nós consegue programar e fazer, não. É Cristo, gerando vida no coração das pessoas,
E um detalhe, nós estamos hoje cheios de alegria e gratidão, quase dizendo orgulho, mas não vamos dizer orgulho, porque orgulho é pecado, mas por causa da nossa igreja, que tem 4 novos pastores da IPB. Mas nós nunca vamos reduzir e achar que só a IPB é igreja. Se dependesse de nós, a evangelização do mundo estava bem fraca. Graças a Deus, existem outros crentes fiéis que estão em outros arraiais evangélicos também, servindo ao Senhor com alegria, pelo mundo afora. Mas, meus irmãos, é muito grande o desafio que nós temos. Se para Moisés ali já estava achando que era muita coisa, imagine para nós, hoje. O evangelho está em todo mundo espalhado. Não é que a gente é muita gente não, mas quando você pega nas proporções mundiais, nós temos crentes em tudo quanto é lugar. De vez em quando um crente sai daqui e fala, vou morar em outro país. Opa, procure o pastor tal, nós temos missionário lá. Nós temos missionário da nossa igreja em mais de 100 países. E aí você pode encaminhar, procura a igreja, tal, você vai morar em outro país, procure congregar na igreja, e a gente vai encaminhando os crentes. Mas o desafio é muito grande. E Jesus nos alerta quanto à grandeza da missão. E a gente tem que ter consciência. Mateus capítulo 9, foi o que Jesus disse. Sobre o trabalho do Senhor, sobre a seara do Senhor. Há muitos trabalhadores para um campo pequeno. É o contrário, né? A seara é grande e poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. No culto de hoje nós estamos agradecendo a Deus, porque nós rogamos e Ele nos deu. Vocês são respostas de oração. De gente que orava, Deus faz a igreja avançar. E Deus faz a igreja avançar levantando líderes, talhados, preparados para servir. Mais à frente nós vamos ver isso. Mas aqui o ponto a gente precisa ter consciência da grandeza da missão. E Moisés usa aqui 3 expressões para poder falar da grandeza e da dificuldade que tinha. Como é que eu vou suportar o peso de vocês? E peso aqui, a palavra usada, dá a ideia de fardo, de às vezes até traduzido como estorvo ou dificuldade. É a ideia de responsabilidade, sentido de, eu tenho uma grande responsabilidade, um grande peso sobre mim. Mas além disso também usa a palavra carga, que traduzida dá a ideia de algo que você está carregando mesmo. Ou seja, muitas atividades para fazer. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta disso tudo? Como é que eu, Moisés, vou cuidar de todos vocês? Eu não aguento. Vocês são muito pesados. A carga é grande para mim sozinho. E a terceira palavra que ele usa aqui é contenda. Porque esse povo todo junto, você sabe, onde tem crente junto, se tiver 2 crentes juntos, vai ter 3 visões diferentes sobre alguma coisa. Porque o povo ruim de achar acordo. E quando vai virando líder, aí que piora, porque agora cada um sabe das coisas, né? Imagina, 4 agora que sabe de tudo. Então, é difícil. Então, isso não é de hoje também não, viu? É desde aquela época. Mas como é que eu vou aguentar a contenda de vocês, a briga de vocês, a rixa de vocês? Esse povo murmura por tudo. É só ler o relato daquele povo que você vai ver. E é um pecado atrás do outro. É idolatria, é murmuração, é reclamação do maná que cai. Agora, eles ficam reclamando da liderança de Moisés. Você vai vendo tantas coisas acontecendo, daqui a pouco imoralidade, e todas essas coisas acontecendo, e Moisés ali pacientemente lidando com esse povo. Não é fácil aguentar a contenda do povo. Você que é pastor, que está aqui, ou que está nos acompanhando, você sabe o que é isso, né? Sentir o peso da responsabilidade de uma igreja. Calvino, quando comenta o texto de 1 Timóteo 3, ele diz que aqueles que aspiram ao episcopado, excelente obra almeja. Ele comentando isso diz, olha, cada um dos que aspiram devem analisar se realmente tem condições de suportar tamanho fardo. Não é qualquer um que aguenta isso não. E Moisés, o mais manso da terra, disse, eu não vou aguentar. Está difícil, está pesado. Como é que Moisés chegou a essa conclusão? De que a tarefa não é para um homem só. Se você observar lá em Êxodo capítulo 18, aqui ele está 120 anos, ele está contando o que ele fez. Mas ele não tinha essa percepção ainda. Ele achava que ia dar conta. Êxodo capítulo 18, não tinha nem subido ao monte ainda. Recém tinha saído do Egito, atravessaram o Mar Vermelho. Agora, Jetro vem visitar, o sogrão, né? O sogro vem visitar Moisés, trazendo Zípora e os 2 pequeninhos.
Gessinho e Eliezer e Zezé. Estão vindo os dois filhinhos, agora que já destruiu todo o Egito, ele chega, e na hora que chega, Jetro fica maravilhado. Moisés recebe o sogro super bem. Hoje em dia, né, piada de sogro e sogra não é coisa boa, tem que até observar mais lá como é que era a relação de Moisés e Jetro. Era excelente, se encontraram, se abraçaram, e aí o próprio Jetro reconhece que Yahvé é Deus verdadeiro. E ele e os anciãos, então, adentram, oferecem holocaustos a Yahvé e comem pão diante de Deus. Aí depois daquele dia glorioso, todo mundo feliz com o que tinha acontecido, aí depois de uma festa, aí vem o cotidiano. Aí Moisés, Zípora, dá um beijinho aqui, minha querida. Beijinho, Zezé, cadê Zezé? E dá um abraço ali. Vem cá, cadê o Gessinho? Vem cá, Gessinho. Sogrão, eu tenho que fazer uns atendimentos ali, trabalho, coisa rápida. É só começa agora às 6 da manhã, 18 horas eu volto. É porque o povo todo eu tenho que atender. Então, ele saiu, Jetro olhou assim, vamos meninos visitar a vovô, vamos ver como é que o papai trabalha. E o Jetro começou a observar o procedimento de Moisés. Moisés se assentava só de manhã cedo e ficava uma fila maior do que as filas do INSS de hoje, e aquele povo todo esperando para ser atendido. E aí Jetro olhou para aquilo ali, aí chega no fim da tarde, Moisés, pessoal, obrigado pela presença. Imagina a paciência de Moisés. Gente, obrigado por terem vindo, Deus abençoe, amanhã a gente continua. O cara passou o dia todo ali na fila, aí vem no outro dia, às vezes não consegue. Então Moisés, quando ele vem para casa, Jetro conversa com ele e fala, Moisés, o que você está fazendo? Isso não é bom nem para ti e nem para o povo. Você não vai aguentar e esse povo também não vai aguentar. Mas olha só, faz o seguinte, por que você não escolhe algumas pessoas para te ajudarem nisso? Nas coisas principais, consulta a Deus, ensina o povo os estatutos, os mandamentos, mas escolhe dentre o povo pessoas para serem chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. As causas pequenas, eles vão cuidando. O que for difícil, que nenhum deles resolver, aí traz para ti. Se tu fizer isso e Deus te ordenar, então você vai aguentar, porque senão você vai sofrer. Hoje em dia o nome disso, os pastores sabem, né? O nome da época, antigamente era esgotamento, hoje é burnout. Então você vê gente assim, parei, não tenho mais, não dou mais conta. Fica 2, 3 anos, ou às vezes o resto queimou o pavio todo, não tem mais condições de prosseguir. Tem acontecido com muitos colegas hoje. Jetro já estava mostrando para Moisés, se você não cuidar, porque o desafio é gigante, Moisés, você não vai resolver tudo, bota a gente pela frente. Então, o que eu acho mais interessante é que Moisés lá não tinha percebido, e Moisés fez. Então aqui, cerca de uns 40 anos depois, ele está lembrando, gente, eu não consigo levar vocês, é muito pesado, o desafio é descomunal, e tem muita coisa pela frente. Eu fico muito feliz, irmãos, quando a gente consegue perceber novas pessoas chegando. Porque diante do desafio tão grande, quando chega mais um, você fala, graças a Deus. Aí de repente você vê assim, esse rapaz sabe ensinar, graças a Deus, vai ser um professor de EBD. Daqui a pouco você começa a ver, eita, esse rapaz tem chamado para o ministério. Eu me lembro quando cada um desses varões aqui chegaram. Me lembro do quase reverendo Everton, chegando aqui, pastor, no jeito próprio dele, acadêmico, dizendo, eu estava em dúvida entre Lutero e Calvino. Resolvi optar por Calvino. Então, quero fazer parte da igreja presbiteriana. O Petróleo já veio mais zoado, né, com cabelo desse tamanho, e eu militar, né, eu já estava na hora de passar uma máquina em cima, ali. Como foi bom a gente ver cada um desses chegando. E aí dizer, não, eu quero ser pastor. Falei, tudo no mesmo ano. Daqui a pouco chega um, quem está me chamando? É o Gustavo. Gustavo, olha, pastor, já tenho vindo aqui, recebi ele ali, olha, eu quero vir. Eu pertenci a outra igreja, mas minhas convicções são essas, convicção reformada, calvinista, então tenho que me afiliar. E eu falei, o que eu disse para eles, já disse para uma centena de pessoas. Eu falei, é o seguinte, tu vai vir para cá, mas tu não vai ensinar. Tu vai ficar um bom tempo aqui, até tu aprender como é que as coisas funcionam. Agora, se tu quiser, e olha o balde de água fria que geralmente a gente bota.
falava assim, vocês lembram? Vocês vão ficar aqui, fazer um catecúmenos mais ou menos de 1 ano, para ensinar a confissão de fé do Westminster para eles, base da fé aqui da igreja. Depois de 1 ano, aí vai recebido como membro. Foi recebido como membro, quer ser pastor? Aí você vai formalizar um documento para o conselho e nós vamos começar a observá-lo durante 3 anos, como aspirante. E eu brincava chamando de aspirinas. Aí 3 anos observando, 3 anos mandando fazer uma coisa, faz aquilo ali, dando cascudo, dizendo, não faz assim. Rapaz, como é que fala um negócio desse? Mas volta para cá. E dando as orientações para ele durante 3 anos. Aí depois de 3 anos, eu digo, o que vocês acham, gente? E nessa, muita gente já caiu. Nesses 3 anos, muitos desistiram no meio do caminho. Aí depois desse período, não, a gente percebe que eles têm chamado. Então, vamos mandar para o presbitério. Aí, um monte de homem, tudo de cara amarrada. Reunião de presbitério, você chega assim, você dá até medo, né? Mas tudo gente boa. Mas quando olha assim, vamos tudo sério. Essa barba igual a do Antônio. Aí vai olhando assim para cada um, olha para o Galdino assim. Aí todo mundo fica ali. Aí cerca esses homens e começa a perguntar. Aí depois de uns apertos, diz, agora ele foi aprovado, ele é candidato ao Sagrado Ministério. Daí já foram 4 anos, né? Tempos mínimos. Aí nós mandamos para o seminário, vai estudar no seminário. Fazer o seminário de tempo integral. O caso deles aqui, eles já tinham curso de teologia até. Mas fizeram o curso de teologia reformada? Não, então, não fizeram. Nós mandamos, então, estudaram lá, se prepararam e foram excelentes alunos. E conseguiram se formar em tempo mínimo, porque tem uns que formam em 5, 6, 7, 8. Desiste também ali. Mas eles formaram em 4 anos, aí já passaram 8. Aí chegaram agora tudo formado, cheio de teologia, de entendimento e de coração também, porque eles já eram antes. Aí 1 ano de licenciatura. 1 ano ainda. E esse ano podia ser transformado em 2 ou até 3. Mas eles cumpriram tempos mínimos, 1 ano. Aí já foram quantos anos? 9 anos. Para serem ordenados pastores. A gente sabe que o desafio é grande. Mas a gente não pode botar qualquer pessoa, nem de qualquer jeito. E é por isso que a gente vai. E nessa, toda vez eu explico isso para alguém. Você quer? É bem fácil. Fica 1 ano de catecúmenos, 3 anos de observação, 4 anos de seminário, 1 ano de licenciatura, e aí tu vai ser pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aí muitos dizem, que bom, eu vou fazer. Aí com 15 dias já não aparece mais. Que assim seja. Mas esse é o prumo da nossa igreja. É o que a igreja entende que deve fazer. E mesmo assim ainda passa umas carnes de pescoço. Não é o caso desses aqui. Mas, meus irmãos, o desafio é muito grande e a gente tem que se alegrar quando Deus traz um. Mas além de Deus trazer, não trouxe só um, Deus trouxe 4. Então nós temos 4 mãos para se estender por aí. Me fizeram uma falta danada quando mandei os 3 para o seminário. Meus 3 ponta firme. Quando precisava de substituto, eu falei, como é que eu vou ficar sem esses 3? Aí Deus vai, graças a Deus, Deus levanta outros também, mas nunca substitui. E foram. E agora estão aqui. Eu estou dizendo isso aqui, sabe por quê? Eu estou vendo vários jovens aqui. Presta atenção, você que é jovem e adolescente até. Será que Deus não está te chamando para essa obra? Você já parou para pensar? Porque aqui tem várias pessoas que têm aspirações no seu coração. Será que você não já percebeu a grandeza, a magnitude do campo que existe? Você tem consciência disso? Moisés tinha consciência. E é por isso que ele vai ter outras ações daqui para frente. Mas essa consciência tem que mexer com a gente, olhar assim para a necessidade e dizer, Senhor, eis-me aqui. Nós precisamos de mais gente. Tem 4, cabe 40. Se tiver 40 jovens dizendo, pastor, eu quero ir para o seminário, eu quero ser pastor. Eu falei, ótimo, vamos testar vocês. 1 ano aqui primeiro, tirando a nódoa do que tiver na sua alma, 1 ano de catecúmenos, depois 3 anos de observação, 4 anos de seminário, 1 ano de licenciatura, e vamos botar. Ou seja, mas é lento, mas esses homens bem talhados, depois eles vão ter muito mais convicção e condições de avançar. Mas a gente precisa de mais. Se hoje me apresentasse 40 pessoas, a gente, graças a Deus, a gente precisa de 400. Tem 450 cidades no estado do Rio Grande do Sul, mais de 450, que não tem uma igreja da nossa.
E existem cidades que não tem nenhuma igreja evangélica até. Já parou para pensar o tamanho do desafio? E quando a gente diz, tem uma igreja ali, às vezes tem 30 pessoas numa cidade de 30 mil. Ou como a nossa capital, que tem 2 milhões de habitantes, e a gente tem 5 igrejas. E se juntar todas, não dá 500 pessoas. Tem muito desafio para a capital, para o interior, para todo lado. Isso pensando só no Rio Grande do Sul. Só nessa instância. Imagina como a gente precisa dessa gauchada, Chico. Porque chega o baiano aqui falando, né? Agora, quando chega o vivente lá todo cheio do sotaque, de bombacha, então o pessoal, opa, esse é dos nossos, já aproveita ali. Eu demoro muito mais tempo para conseguir o contato local do que quem já é da terra. A gente precisa de mais gente. Você jovem, será que Deus não está te chamando? Será que enquanto eu prego não arde seu coração? Porque se isso acontece, Deus pode estar te chamando. Ore por isso. Deus, eis-me aqui, eu sei que eu não presto para nada, mas se o Senhor quiser, me coloco à disposição. Eu me lembro que quando eu fui falar para o meu pastor que eu queria alguma coisa, nunca disse que queria ser pastor. Eu falei, pastor, eu vi uma distância gigante. Eu nunca vou ser um pastor. Será que eu posso ser um missionário? Alguém que leva a palavra assim na rua, em algum lugar? E aí na instrução, graças a Deus que tinha alguém capacitado, que veio me dar as instruções, e você vai fazendo assim, 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 e aí a gente vai se aprumando e vai seguindo. Mas às vezes você está assim, não quero ser pastor, mas queira servir, se disponha, o desafio é gigante, tem muito trabalho, pouca gente para trabalhar, e o que é pior, ainda aparece uns para atrapalhar. Lembre-se, peso, carga, contenda. Meus irmãos, na igreja a gente já tem isso de sobra. Agora falando para quem é líder. Não seja peso, nem carga e nem gere contenda. Eu aprendi com o diácono, a esposa dele morreu essa semana, com 103 anos. E ele chegou para mim, nunca esqueça, ele falou assim para mim, seu Idário, nunca deixe que o evangelho sofra por sua causa. Aquele negócio bateu fundo dentro de mim assim, eu falei, meu pai, nunca deixe que o evangelho sofra por sua causa. Nós precisamos trabalhar, precisamos de mais gente, precisamos de mais pessoas para trabalhar, não pessoas para atrapalhar. Eu queria que você pudesse ter um ministério de serviço, de dedicação, de prontidão, porque o trabalho é enorme. Agora, se você vai avançando, de repente você tem que frear para voltar, para resolver pepino. Aí você deixa ele avançar. E muita gente, falando para líderes aqui agora, perde tempo, em vez de gastar sua energia de forma dinâmica, positiva, pregando o evangelho, plantando igreja, se preocupando com as pessoas que estão chegando cheias de dúvidas. Eles ficam lá em picuinha, assim, mas ele falou lá aquela frase, isso não está na confissão de fé de Westminster. Aí você vai ver os caras arrumando confusão por qualquer coisa. Irmão, não seja muita ajuda que não atrapalha. Se você se prontificou para alguma coisa, esteja para apoiar. Inclusive, esse é o assunto aqui, nomeação de apoiadores, de auxiliares para o serviço do Senhor. Tem alguns que assumiram o ministério de CIMEI. Sabe qual é? Não é CIMEI, tem um diácono em Sapucaia, não é você não, viu? É o CIMEI da Bíblia. Depois você dá uma lida lá no texto 2 Samuel 16. É aquele que ficava, Davi andando, ele jogando pedra, amaldiçoando, e dizendo, miserável, tu não vai para frente, e jogando pedra o tempo inteiro. Quantas vezes, e agora falando para vocês aqui, vocês vão ouvir muito disso. Geralmente a vida do ministro é só peso, carga e contenda. Aí vai conversar com a ovelhinha cheia de problema. Pastor, está me doendo aqui. Entrou lasquinha de madeira no dedo. Aí, meu irmão, deixa eu ver. Aí tira lá, que bom. Obrigado, pastor, estou livre, tchau. Aí o pastor vira, quando ele vai embora assim, as costas cheias de flecha enfiada. A pessoa está reclamando da flechinha, da coisinha ali. Essa é a lida. Eles vão viver com as costas segurando flecha. Desanimar vocês. Vai aparecer gente para jogar pedra, para amaldiçoar. E é por isso que a gente precisa de mais gente. Mas se tem líderes aqui ouvindo, não lance pedra não. Se não vai apoiar, tem outras direções. Olha a grandeza do trabalho. Não precisa ficar todo mundo perto não.
vai para uma direção, o outro vai para outra. Eu não concordo com fulano. Tá bom, então vai com Deus, meu irmão. Faz igual os pastores de Abraão. Estão contendendo, ó. Diz para onde tu vai para um lado, que eu vou para o outro. E de vez em quando a gente se encontra e ainda faz um churrasco. Agora fica todo mundo, um monte de cacique perto. Vão plantar a igreja. Melhor que plantar batata, né? Vão trabalhar. O desafio é grande. Está na nossa frente. Por que Moisés escreveu isso aqui? Moisés não podia, é o último sermão dele, não podia ter deixado fora, e logo na entrada do sermão ainda. Por que o Espírito Santo de Deus inspirou Moisés para trazer isso aqui? Não é para desanimar ninguém não, é para mostrar a realidade, para mostrar que é difícil. O desafio que é colocado diante de nós é gigantesco, mas nós devemos obedecer. Moisés obedeceu, nós também devemos obedecer. E aqui duas aplicações antes da gente avançar. Para você que é líder, apareceu alguém, chama para perto para te ajudar e trabalhar. Você que não é líder, mas está chegando na igreja, procure o líder e diga, em que eu posso ajudar? Porque o desafio é enorme, tem trabalho para todo mundo. Ninguém precisa ficar olhando e assistindo de longe. Todos podem chegar perto e trabalhar. E Deus pode estar chamando muitos de vocês, inclusive para o ministério pastoral. A segunda parte do texto, dos versos 13 a 15, nos mostra que para enfrentar a obra do Senhor, aquilo que Ele coloca diante de nós, nós precisamos ter gente qualificada para liderar. Ele diz, tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados. Observe, 3 palavrinhas. Sábios, inteligentes e experimentados. De cada tribo. E aqui ele vai estabelecer aquilo que foi conselho de Jetro. Chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10. Vamos botar chefe para todo lado. Cacique para todo lado. Agora fiquem longe um do outro. Um para lá, outro para cá, para não ficarem criando confusão. E aí ele vai distribuir a carga. Não queira cargo. Queira carga. Nós precisamos de gente para carregar a carga. Tem muita carga sobre alguns e carga nenhuma sobre outros. E aqui o texto então nos ensina a tomar gente qualificada. O verbo é esse mesmo, tomai-vos homens sábios. E é interessante aqui, se você fizer uma relação, é exatamente nesse contexto aqui, que o Salmo 68, e depois Paulo escrevendo nos Efésios capítulo 4, fala que quando Cristo levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, e fazendo uma citação disso do Salmo 68, que é exatamente isso aqui, Deus abençoa a igreja dando líderes, mas Deus recebe esses homens e Deus os envia. Então a gente bem que podia dizer aqui, baseado nessas qualificações, que a gente precisa treinar esses homens, gastar tempo. Poderia-se treinar os homens dentre vós. Eles têm que ter 3 características: sábios, eles precisam ser inteligentes. Inteligente aqui não é só capacidade de adquirir informação e concatená-las, mas é a ideia de alguém que pensa com cuidado, que observa com cuidado, que presta atenção nas coisas, que sabe fazer as ligações corretas, que percebe mentalmente as necessidades. E depois ele fala também de experimentados, aqueles que sabem o que vão fazer, pois já têm experiência. Eles não estão inventando agora. Não é tipo assim, ó, você vai fazer um parto pela primeira vez, cesáreo, toma o bisturi. Agora? É pela frente, meu filho, não é pelas costas não, que abre a barriga. Então, a pessoa sem condição, você não pode fazer uma coisa dessa. Tem que achar a gente sábia. Quais são as 3? Sábia, inteligente e experimentado. Paralelo a esse texto, nós temos lá o Êxodo 18, lá ele usa 4 palavras. Ele diz, você precisa de homens capazes, que literalmente poderia ser traduzida como saudáveis, homens eficientes para o exército, da ideia de seleção. Você já fez alguma seleção? Ou seja, vai uma seleção, esse serve, se não serve, esse aqui, nenhum desses aqui serve. Ou seja, aquele que serve, esse bota aqui. Então, para ser líder da igreja não é qualquer um. Tem que ter algum critério. E Deus estabelece o critério. O primeiro é ter que ser homem capaz. Depois ele diz, homem temente a Deus. Princípio da sabedoria, temor de Deus. Tem gente que não tem temor de Deus. Me lembro de um colega, pastor, já falecido, contando de como muitas vezes tinha perseguição da própria igreja, entre os próprios presbíteros. Disse que um presbítero que ele fazia questão de perseguir o pastor. Ele disse que é para o culto de Santa Ceia de bermuda e chupando chiclete.
E ele falava, não faça isso não, meu irmão. Aí aquele agora nunca mais deixou de fazer. Falta temor de Deus. Você está lidando não é com um clube de pessoas que são sócias. Você está lidando com a igreja de Cristo. Tem que ser homem temente, tem temor de Deus. John Wesley orava, dá-me 100 homens que nada temam senão o pecado, que nada desejem senão a Deus, e apenas com esses eu abalaria as portas do inferno, estabeleceria o reino do céu sobre a terra. Tudo bem que não é só 100 homens, a gente sabe, mas a ideia é essa mesmo, alguém que teme a Deus, olha para o pecado e vai, não quero. Alguém que não está fazendo bonito porque os outros estão olhando, ele é temente a Deus, ninguém está vendo, mas ele continua firme e fiel. Lá em Êxodo 18 ele diz, homens de verdade, a ideia é de homens autênticos, porque tem homem de mentira, ainda mais na nossa época. Tem que ter um homem de verdade, um homem confiável. E quarto e último, homens que aborrecem a avareza, ou seja, são homens incorruptíveis, você não vai comprar ele não vai se vender. Então aqui nós temos essas qualificações, esses homens, vou colocar ele como chefes sobre todos vocês. Os casos difíceis, leva para Moisés, os outros deixa aí. E eu vou me dedicar a Moisés, a ensinar os estatutos de Deus. Você viu o paralelo disso no Novo Testamento? Atos 6, constituição dos diáconos, por quê? Vamos deixar de pregar a palavra para servir as mesas? Vamos botar gente para fazer isso, e a gente se dedica à oração e o ministério da palavra. Essa é a ênfase principal de vocês. Vai ter hora que vocês vão fazer uma série de outras coisas, mas a ênfase nunca deixe de fazer. Nunca perca a reunião de oração, nunca deixe de ter sua devoção, oração constante, temor de Deus, pregação do Evangelho, com o sermão preparado ou sem, porque Pedro quando pregou o primeiro não estava com o esboço na mão, falaram lá, ele tomem, vai ter horas que vocês vão aparecer em algum lugar e a pessoa vai falar, você traz uma palavra, aí você, como assim, de última hora? Pedro não vai dizer isso nunca. E pregador presbiteriano tem sempre sermão bom, porque ele está com um monte enfiado aqui. Já pregou no seminário, já fez crítica ali, já pregou em outro lugar. Então andem sempre prontos, dê a oportunidade, está no lugar, vou aproveitar aqui que está aqui o pastor, aqui na fulano de... Como é o nome mesmo? É aniversário da cidade, você podia trazer uma palavra, só gente que não conhece a Deus, e te dá uma oportunidade de você... Desculpa, não, isso. Só com 15 dias de antecedência. Não, meu irmão, prega a palavra, se dedica a isso, a oração e a pregação da palavra. Não podemos ter na liderança da igreja voluntários. O trabalho nosso não é voluntário, eu quero, não, tem que ser qualificado. Porque trabalho voluntário, a pessoa vai, se oferece, às vezes sem qualificação nenhuma, e depois, na hora que ele quiser vir, não vem mais. A gente precisa de gente comprometida com Deus. De gente séria, com qualificações, conforme a palavra de Deus aqui nos mostra. Homens para serem treinados, para serem ensinados, inclusive testados. Eu louvo a Deus porque brincando, eu uso essa expressão, bati nos 4, né? Ao longo da caminhada. Como é que tu faz um negócio desse? E nenhum deles está com raiva de mim. Não é? Mas teve hora que ficaram. Mais ou menos, pastor. Porque esse é meu papel. Alguém fez isso comigo, foi produtivo, porque se eu só tiver pessoas que vão só dizer sempre, vai nessa direção, e não tiver alguém acima de mim para me ensinar, onde é que eu vou? Precisamos ser treinados. Aí vem minha pergunta, quem você está treinando hoje? E a segunda pergunta é, quem está te treinando hoje? Quem são os homens que estão servindo de referência para você? Que na hora que você conversa com eles, você prega o sermão, ele fala, por que tu botou isso, cara? Não precisava botar isso aqui. Porque se tu tiver só gente para dizer assim, que bênção, maravilhoso. No outro, que bênção, mas eu fui mal, que bênção. Então não consegue ver os critérios, você precisa ter alguém acima de você que tenha condições de lhe confrontar, com moral suficiente para isso, que o faça em amor, que seja teu amigo. Quem está te treinando? Moisés teve que treinar esse povo aqui, e não foi fácil. Depois você lê a história lá para você ver. A Miriam, a irmã se rebela. Eu estou contra Moisés. Arão, vamos fazer um complô contra o irmão? Moisés, agora, Arão
e Miriam contra ele. Como eu queria que às vezes tivesse a mesma resposta daquela época, né? Aí quando eles estavam ali, Deus falou: sai, Moisés, da frente que eu vou matar todo mundo. Aí, não, Senhor, Moisés dá hora por eles, né? Não faça isso. E aí ele fala: quando um filho desobedece, um pai cospe na cara, ele não fica 7 dias, então ela vai ficar de lepra, e 7 dias imunda. E na hora ela falou, na hora que a lepra apareceu na Miriam, rapidinho ela falou: o que eu fiz? Me perdoa, Moisés, eu estava errada. Se tivesse uma lepra na hora assim. Eu queria nessa hora ser daquelas igrejas que soltam o poder assim, né? Felizmente a gente não tem disso, né? Fala assim: receba uma lepra. Aí a pessoa na hora ia se conscientizar do seu erro, mas isso não existe. E aí às vezes as pessoas ficam endurecidas por mais tempo. Nós precisamos de gente para nos treinar, para mostrar para a gente a ter respeito pela autoridade religiosa, respeito pelos homens de Deus, pelas mulheres de Deus que tem na igreja. Precisa ter de gente que esteja um pouquinho acima da gente para dizer para a gente como deve ser. Porque se a liderança da igreja for tudo ralinho assim, ninguém se destacando, como Paulo dizendo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí você olha para ele e segue. Se não tiver esses referenciais, meus irmãos, a igreja vai sempre afundar. Nós precisamos de gente como o texto deixa claro aqui. Tem que ter qualificação. Eu quero ser, estou desempregado mesmo. O que estiver aparecendo aí, eu vejo esses homens tudo de terno, deve ganhar bem. Eu sou voluntário. Não é não, meu amigo, assim não vem assim não. Vai ser talhado, vai ser testado, vai ser treinado. Alguém vai reconhecer. Moisés, no caso, via quem ele podia botar de chefe de 100. O cara chega assim: eu quero ser chefe de 1000. Aí ele olha assim: rapaz, como é que eu acho que tu vai ser chefe de 5. A tua mulher com os teus filhos. E o bebê que está na barriga dela. Se tu conseguir fazer isso aí, já está de bom tamanho. Mas eu quero de 1000. Porque ele quer o posto mais alto, né? Como eu disse, não quero o posto, não quero o cargo, quero a carga, quero o trabalho. As pessoas conseguem enxergar qualificações em você? Quais são as qualificações que se destacam? Se você é humilde, você vai dizer: não, eu sou um miserável pecador. Mas as pessoas percebem. Não é à toa que a mulher sunamita diz: esse homem que passa por aqui, eu vejo que é um santo homem de Deus. Meus irmãos, nós precisamos enfrentar a obra que o Senhor coloca diante de nós, tomando gente qualificada para liderar. Para finalizar, meus irmãos, versos 16 a 18, para enfrentar a obra do Senhor, encarar a obra do Senhor, nós precisamos servir comprometido com os valores do reino. O que ele diz aqui agora é: nesse tempo ordenei aos juízes, ouvi a causa justa entre vossos irmãos. Julgai retamente. A palavra julgar aparece repetidas vezes. Julgue entre o homem e seu irmão. Não seja parcial no juízo. Ouça o pequeno e o grande. Não tema a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. E o que for difícil demais, traz para mim que eu resolvo. Era Moisés assim dizendo. Então, como é que a gente pode proceder? Agora eu sou heavy. Como é que eu vou proceder agora? Como é que eu vou julgar? Como é que eu vou governar a igreja de Deus? Debaixo da égide de Cristo. Aqui é interessante a gente pensar nessas palavras que aparecem. Julgue com justiça, dê um norte para as pessoas. Primeira coisa que ele fala: ouça a causa. Tem gente que não quer ouvir, né? Tem que ser servo de Deus para querer ouvir. Tem umas pessoas assim que falam: ai meu Deus do céu, lá vem aquele irmãozinho, toda vez a mesma coisa. Mas o servo de Deus vai dizer: pois não, irmão, vai ouvir. Quantos de vocês a gente já ouviu 400 vezes a mesma coisa? Não, eu estava vendo Augusto Nicodemos na internet, e eu estou ouvindo as pregações do Hernandes, e aí eu vim aqui na igreja, porque aí começa a contar, e você já ouviu a mesma história 400 vezes, mas quando você ouve aquela vez, você é ainda ávido, foi mesmo, rapaz, que coisa, e você dá atenção, é um servo comprometido, e ouve para dar um norte. Julga agora a causa, agora julga com justiça, julgue a partir da Escritura. Você não é Salomão para pegar assim, cortar um menino no meio e dizer que vai cortar essas coisas, não. Julgue a partir da Escritura, julgue sem preferências culturais, especialmente aqui
Meus pastores gaúchos, não cuidem só do gaúcho. Tem um monte de estrangeiro aqui. Onde tiver uma alma vivente, ali tem uma pessoa que pode ser o eleito de Deus, que vocês vão pregar, vai discipular e que vai herdar a vida eterna junto com vocês. Então não faça separação entre patriota, compatriota e estrangeiro. O Senhor colocou diante de vocês, ouça e cuide de todos. Pode ser gaúcho ou carioca, baiano ou cearense, brasileiro ou até argentino. Você vai aprender a lidar com todos eles. Julgue sem parcialidade. Ouça o pequeno e o grande. Aqui não é assim, o Tocha e o Gustavo. A ideia aqui, ouça o pequeno e o grande é, ouça aquele que é mais famoso e ouça aquele que ninguém nem sabe quem é. Ouça todas as pessoas. Mas o que é interessante, quando ele diz assim, não tema ninguém. Porque quem é servo de Deus não precisa ter temor de homens. Seja fiel a Deus, com a sua consciência tranquila diante de Deus. Ao mesmo tempo que você vai ser firme, você precisa ser humilde. Porque a última qualidade lá, que não está descrita diretamente, é assim, a causa que for demasiadamente difícil, aí você traz para mim. Tem que ter a humildade de dizer, eu não sei fazer isso. Quem vai me ajudar? Não se mete a fazer o que tu não sabe. Pede ajuda. Pede ajuda de gente mais experiente, que vai estar vendo cada um desses casos de uma forma melhor. Você tem analisado a sua liderança? Quais são as suas debilidades? Você consegue enxergar? Onde você pode melhorar? Moisés precisou de um Jetro para apontar o caminho para ele. Se até Moisés precisou, será que você não precisa? Você é uma ovelha pastoreável. Quem é o teu pastor? Que tu presta conta da tua vida? Que tu vai te aconselhar com ele, porque sabe que ele vai ter primeiro a confidência da tua confissão. Pastor, estou com um problema assim, me ajuda. E ele vai te ajudar. Quem é hoje esse homem que está sobre a tua vida? Tem? Se você não tem, você é uma ovelha impastoreável. Não, meu pastor é Cristo. Sim, mas Cristo bota homens, ele dá homens, a bênção de Deus para a sua igreja, é ele levantar homens de Deus para esse fim. Tem gente que abre o coração com qualquer um. Mas se você tem um homem de Deus, isso é um presente de Deus. Quem tem sido o seu Moisés? Que você recorre quando não sabe mais o que fazer. Eu louvo a Deus, porque na minha vida passaram muitos homens de Deus, deixaram marcas benditas na minha vida e puderam me ajudar em momentos cruciais, tanto me exortando, como me encorajando, me ensinando, treinando, e a gente sempre vai precisar. Vamos estar perto da queda quando a gente parar de ver essas pessoas ao nosso redor. Meus irmãos, hoje nós aprendemos então, nesse texto, como nós podemos enfrentar a obra do Senhor, a obra que Deus coloca diante de nós. Primeiro, devemos ter consciência da grandeza da missão. Muito trabalho, poucos trabalhadores, tem muito peso, carga e contenda. Mas também nós precisamos tomar gente qualificada para liderar. Se prontifica, meu irmão. Seja ensinável, seja treinado, para que você seja um líder no futuro também na igreja. Mas não esteja preocupado com o posto, o cargo, queira a carga, o trabalho. E por último, devemos enfrentar a obra do Senhor servindo comprometidos com os valores do reino. Verdade, justiça, retidão, misericórdia, essas coisas devem nortear a nossa vida. Queremos ver o avanço do reino? Temos muita coisa para fazer. Se desejamos fazer a obra do Senhor com seriedade, precisamos avançar. Se o nosso coração pulsa em servir ao Senhor, em honrar a Deus, precisamos deixar as contendas de lado. Precisamos nos prontificar para o serviço e nos unir, amando uns aos outros, servindo ao Senhor com alegria. E assim, focados em Cristo, nós poderemos avançar, podendo extrair o melhor das pessoas e não o seu pior, que todos nós temos. E aí nós vamos poder ver o conhecimento da glória de Deus enchendo as terras do sul, como as águas cobrem o mar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.